vazio na casa do Mahalila, ele é representado pela casa da ganância, casa 4, que é a casa da nossa necessidade de ir em busca de coisas que preencham essa sensação nossa de falta e de carência. E este movimento que todos nós fazemos de uma maneira muito inconsciente, que é muito o ponto da nossa cultura, da maneira como a gente aprendeu, nós somos bombardeados por esse tipo de informação que nos leva a uma ilusão muito grande em relação às coisas da vida, como se as coisas pudessem preencher esta sensação que nós temos. Então, isso chega a níveis de muito adoecimento em algumas pessoas que não conseguem olhar para dentro de maneira alguma, de acolher, de perceber e de aprofundar nessa sensação que está acontecendo internamente e buscam esquecer, amortecer, distrair-se de uma maneira bastante consciente, no sentido de estou bebendo para esquecer. Quer dizer, isso é uma consciência, é um ato de vontade, porém tem ali um nível de inconsciência em relação a uma inconsciência de algo mais profundo que está acontecendo. Nós precisamos compreender os nossos estados. O autoconhecimento nos ajuda a compreender essa dinâmica inconsciente que ocorre dentro de nós e faz com que nós vamos procurar ou tomemos decisões muitas vezes impulsivas, erradas, inadequadas. Realmente desviamos do caminho porque nós não entendemos a dinâmica que acontece nas nossas emoções. E aí nós somos tomados pelas emoções, tomados por nosso sistema corpo-mente, as emoções e os nossos pensamentos que se retroalimentam. Nós precisamos prestar atenção a isso, prestar atenção nos nossos estados internos, o que está acontecendo conosco, voltar o nosso olhar para dentro, para o que está acontecendo aqui, em vez de buscar uma atitude de distração daquilo que está nos incomodando. Quando a gente tem esse hábito quase automático de, diante de algum incômodo, buscar alguma distração, algo fora, e estou chamando de distração, todas essas nossas tentativas de solucionar o nosso estado interno sem olhar para ele. Acabou um relacionamento e você está de luto, está triste, eu buscar instantaneamente um outro relacionamento. De você estar preocupado com alguma coisa e buscar sair para se distrair, beber, comer em excesso, fumar, todas essas coisas que nós usamos como formas de amortecer a nossa dor, de diminuir esse impacto da dor, nós estamos ali caindo nessa casa. E o ponto desta casa, desse estado, dessa distração nossa, é que isso não soluciona o problema. E aí que está o grande perigo. Porque se solucionasse, ok, estava maravilhoso. Então, se você fazendo alguma coisa externa, buscando fora, sem olhar para o que está acontecendo dentro, resolvesse, então nós estaríamos com a solução ótima aí, solução para os males do mundo, inclusive. Se eu estou chateado com alguma coisa, triste com alguma coisa, em vez de olhar para isso e acolher e ver em profundidade, nós podemos simplesmente amortecer isso, bebendo muito, fazendo alguma coisa. Se você amanhecer no outro dia e está tranquilo, e seu coração está em paz, e isso não volta, ok, então você achou uma forma. Mas o ponto é que nós nos frustramos em relação a isso, porque não mostra uma efetividade essas tentativas de substituir aquilo, de tamponar o nosso vazio
com coisas externas. E aí, retomando, por que eu falei isso na segunda? Por que não soluciona? Porque nós temos dois vazios, e quando a gente começa a perder as coisas, não é dois vazios, é uma qualidade de vazio diferente, que é o vazio transcendente. É esse esvaziamento da nossa identidade, daquilo que a gente se apega. E para atingir esse estado de vazio transcendente, nós precisamos realmente deixar ir estas identificações nossas. Por que na borda desse vazio transcendente existe estas dores grandes? E é por isso que a gente não consegue muitas vezes ultrapassar esta faixa de dor para conseguir tocar ou sentir o vazio transcendente. O vazio transcendente, como eu disse, eu nem gosto desse nome, vazio, porque seria só o transcendente se mostrando. Se nós nomeamos de um estado de vazio, dá uma sensação de coisa ruim. Então, este vazio transcendente, nele nós vamos ter uma grande presença e não um vazio. É justamente um sentimento de preenchimento, realmente preenchimento, daquilo que tudo que a gente realmente precisa e necessita. Todos nós estamos nessa jornada de ir nos desidentificando das coisas, do mundo da forma, para conseguirmos aproximar desse estado de presença. Então vamos chamar, em vez de vazio, presença. Desta presença. E para chegar nessa percepção e nesse estado de presença, nessa percepção do transcendente e nesta estado de presença, nós vamos precisar olhar para as nossas dores, porque elas estão ali. E por que elas estão próximas deste lugar? Porque o estado de presença exige de nós uma aceitação daquilo que é, daquilo que é, um não apego, um não agarramento às coisas. E quanto mais imaturos nós formos, mais agarrados nós somos, mais cheios de agarramento nós estamos. Então, para uma pessoa, às vezes, uma simples coisa, uma bolsa ou um objeto, alguma coisa tem um valor de agarramento tão grande e a pessoa coloca ali o seu sentido, a sua identidade. Aí que está a questão. Nos nossos agarramentos, nós vamos nos colocando a nossa identidade. E quando nós colocamos a nossa identidade nas coisas, nós perdemos esse contato com a nossa real identidade. Vou dar um exemplo para isso não ficar teórico. Então, se eu coloco a minha necessidade, o meu agarramento, se o meu agarramento, ele é, por exemplo, numa necessidade de que alguém me reconheça, então toda a minha vida fica em torno de uma necessidade de reconhecimento. E se este reconhecimento não aparece, você vai sentir, a pessoa sente um vazio, uma sensação de nossa, eu não fui reconhecida, onde está o meu valor? Então, este vazio emocional que nós sentimos, esse vazio que é um vazio que aparece como uma dor, como como um sofrimento, como algo aqui doendo, normalmente aqui nessa região do peito. Todo vazio é vazio. Desculpa aqui, a tela voltou. Todo vazio é vazio de si mesmo, de uma parte nossa que está perdida. E esta parte nossa, ela precisa ser retomada. No processo de cura, a gente volta a essa característica porque nós perdemos uma parte de nós mesmos, nos identificando com algo fora de nós mesmos. Por exemplo, nesse exemplo ficou feio, né, gente? Nesse exemplo que eu dei de estar muito no agarramento em relação à necessidade de ser reconhecido por alguma coisa. E as pessoas que têm isso muito forte, essa necessidade de reconhecimento,
elas vão sair do centro de si mesmo, então vão perder uma parte de si mesmo para serem reconhecidas. Então, a orientação desta pessoa é sempre no sentido de alguém aprovar alguma coisa. E aí tem todo um comportamento que ela vai perdendo partes de si mesma e, consequentemente, se sentindo vazia, se sentindo mal com isso, porque isso não empodera uma pessoa, não ser reconhecido quando você tem um padrão desse tipo. Então, uma pessoa pode te reconhecer hoje, mas não sustenta, isso não é sustentável, porque amanhã você precisa do reconhecimento de outra pessoa. Quando você está fazendo uma outra coisa, você precisa do reconhecimento de outra pessoa. Então, vira uma pessoa com um padrão repetitivo de constantemente necessitar de ser reconhecido por alguém. Então, isso distorce nosso alinhamento. O seu alinhamento ele não fica na direção daquilo que é sua alma mesmo, que a sua essência está te demandando, está te chamando do seu chamado de alma, porque você está ali buscando 1000 formas de ser reconhecidos. Então, quando nós estamos em qualquer padrão de identificarmos excessivamente com alguma coisa externa que não seja a nossa essência, nós estamos provocando dentro de nós mesmos um vazio. Porque estamos criando uma barreira para a nossa percepção daquilo que nós realmente somos e que de fato é o que pode nos preencher. Quem pode preencher o nosso vazio é unicamente quem preenche completamente e cura completamente esta sensação, são aspectos da nossa essência. Cada vez que você recupera uma parte sua perdida, porque você se identificou com alguma coisa, você aumenta essa sensação de integridade. Então, quando, por exemplo, se faz um trabalho de cura em relação a resgate de alma, que é um trabalho que eu faço com a cura da criança interior, então nós estamos ali buscando os aspectos nossos que foram perdidos e fazendo uma integração dessas partes, e aí a pessoa começa a se sentir mais inteira, com menos desta sensação de falta alguma coisa, de um buraco. E em última instância, o que vai de fato nos preencher é todo o reconhecimento e esse contato com a nossa essência que se dá através desse estado de presença. Então, este estado de presença, ele é o que corrige, é o que cura essa nossa sensação de vazio que nós carregamos ali, como se fossem pessoas mutiladas, faltando um pedaço de nós. Tem aquela música, ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. É meio isso, né? A pessoa, ela fica numa sensação de uma falta de alguma coisa. E é claro que existem situações que são mais difíceis para algumas pessoas mesmo, quando você tem alguma perda realmente significativa, que muda toda a sua estrutura, toda a sua forma de estar no mundo, e algumas pessoas passam por isso, e a gente pode ter passado, poderá passar por uma perda muito grande, e a nossa estrutura de identidade, ela fica completamente destruída. E algumas pessoas, por também nesses estados, são os estados em que ela dá o maior salto evolutivo, porque ela consegue se desidentificar e se identificar com seu ser interno. Então, quanto mais nós vamos nos identificando com coisas, mais nós carregamos processos de identificação e fica mais difícil soltar isso. Então, quando você não tem nada, absolutamente nada, é mais fácil fazer uma grande mudança na sua vida. Quando você perde tudo, você não tem mais nada que se apegar, então você pode dar um grande salto também. Então, nesses momentos, existe uma grande possibilidade de um grande salto evolutivo, porque a vida chegou lá e fez uma grande mudança na vida dela.
E muitos relatos de muitos mestres espirituais contam isso, que em algum momento muito crítico da vida da pessoa, onde essa pessoa precisou realmente, pela força das circunstâncias, se desidentificar. Alguns não conseguem, se quebram e entram num estado depressivo e adoecem, morrem, e outros dão conta desse grande salto e transmutam completamente a sua vida, porque se desidentificam. Na vida de vários místicos nós temos essas histórias, né? Quando acontece isso voluntariamente, como o caso de São Francisco, que era filho de uma família rica, e ele não está mais identificado com aquilo ali, e ele fala, não vou ficar com isso, e larga tudo e segue. E desidentifica-se de tudo aquilo e segue e se alinha ao chamado da sua alma. É por isso que tem algumas passagens bíblicas, tem uma que Jesus fala assim, né? Largue tudo e siga, e venha. Largue tudo o quê? Né? Largue toda a identificação e me siga. Siga o chamado do seu coração. Ele representa ali o seu chamado de coração, o seu chamado da sua alma. Então, esse é o grande problema nosso, porque nós estamos dispostos a seguir o chamado, a largar e a confiar. Falar assim, tá tendo um chamado da minha alma nessa direção, eu vou largar tudo e vou embora, e vou confiar, e vou mudar disso, mudar desse... Tomar uma atitude nesse sentido, poucas pessoas têm essa capacidade, mas esse é o nosso caminho, porque para que a gente consiga preencher verdadeiramente o nosso ser, nós vamos ter que honrar este caminho da nossa alma, que é entregar-se à nossa alma, o que tem por ali. Mas o nosso processo de agarramento, ele vai segurando tudo, segurando, a gente não vai aceitando a vida tal qual ela é, como ela se apresenta a nós, no processo de aceitação, fazer a mudança, fazer a transformação, ver o que a vida está apontando, para que direção ela está apontando para nós. Não é uma atitude para ser passivo e aceitar a vida numa atitude que muita gente tem, assim, de acomodação. Não estou falando disso. Ao contrário, não tem nada de acomodado nesse tipo de atitude de entrega em relação ao que a vida te propõe. Então, quando nós nos entregamos, é que nós temos essa condição de perceber essa energia transcendente, essa presença. Então, como o desafio nosso aqui no dia a dia, na nossa vida, quando a gente percebe que tem uma dor aqui, um vazio aqui, em vez de se distrair, peraí, o que tem aqui? O que isso quer me dizer? É quando você olha para o painel do seu carro e acende uma luz lá, falando que está sem gasolina ou que o carro está muito aquecido, qual é a atitude mais sábia a se fazer? Então, se mostra que você está sem gasolina, o que você faz? Você liga uma música para não olhar que está sem gasolina e continua andando com o seu carro? Parece sábio isso? Ou se o seu carro está aquecendo, você tampa lá o painel do carro e fala assim, nossa, eu não quero nem ver esse sinal, porque eu não quero olhar para isso, o carro, eu não quero lidar com essa situação que o meu carro está aquecendo e continua andando. Parece sábio? Parece muito idiota uma questão dessa. Você sabe que daqui a pouco seu carro para e você não vai continuar seguindo. Então ninguém faz isso com o carro, mas nós fazemos isso conosco. Quando algo está apontando que não está bem, tem aqui uma sensação, um felt sense, uma sensação aqui interna, e você, em vez de olhar para isso, tampona isso, como se este ato de tamponar aquilo que está nos chamando resolvesse a situação. Óbvio que não resolve, mas a gente fica iludido com isso. Deixa eu me distrair um pouco mais. Quem sabe passa sozinho. Então, não passa sozinho. E a nossa atitude madura é de olhar. Olhe para o que está acontecendo. E este é o desafio, porque também não é fácil olhar. Pare um pouco, escute o que está acontecendo. Quando eu era muito criança, eu devia ter uns 6, 7, a gente tinha um hábito,
que a nossa família, minha mãe colocou, e eu agradeço a ela por este hábito que foi colocado para nós, para mim, muito, eu tomei isso muito. Eu nem sei se meus irmãos tomaram tanto, porque eu não vejo eles falando assim exatamente, lembrando dessa prática que a gente tinha quando eu sou a mais velha, quando a gente era pequeno. Mas a gente, antes de dormir, tinha que fazer um exame de consciência, era a regra. Antes de dormir, você tinha que passar o seu olhar assim pelo dia e falar assim, como foi meu dia. Então, e eu tomei isso muito ao pé da letra. Então, toda vez que eu ia dormir, tipo quando eu tinha uns 6 anos, a partir disso, eu tinha que parar um pouco na cama e eu ficava paradinha e fechava os olhos e observando o que eu fiz durante o dia, como foi o meu dia. E aquilo me fez desenvolver um hábito de observar o que estava acontecendo no meu corpo, nas minhas sensações, desde muito pequenininha. Então, o que é que eu estou sentindo? Mas de onde vem isso? Por que vem isso? E isso acaba que depois, muitos anos mais velha, né, depois de ter feito psicologia e especializado em Focus, eu vi que eu estava fazendo Focus, que é o que é? O que eu estou sentindo? E dentro do Focus tem o nome Felt Sense, que é a sensação sentida. Qual é a sensação que está aqui? Então, isso eu fazia aos 6 anos de idade e fiz a vida inteira. Então, parar, o que está acontecendo? O que está ruim aqui? E se perguntando, mas o que é isso? E o que é? O que é? E aprofundando até chegar na origem daquilo que está causando aquilo. Em vez de se distrair, é aprofundar, ir atrás do felt sense, dessa sensação que não tá boa, que tá estranha e que eu não sei o que é e que você precisa parar e ouvir. O que é isso? Pare, escute. Pergunta e escuta. Pergunta e espere a resposta. Inspira, pergunta e espere a resposta. De onde está vindo isso? O que está por trás? O que eu preciso de verdade fazer com isso? Que emoções são essas que eu preciso acolher, que eu preciso curar, que eu preciso ir atrás de uma cura? E aí nós vamos tendo mais consciência do que se passa no nosso mundo interior e vamos podendo tomar uma atitude mais sábia em relação ao que está. Então, é uma grande dor, eu não dou conta de lidar, então eu preciso conversar com alguém, marcar uma terapia, fazer um trabalho de cura. O que eu preciso fazer? É como a gasolina. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar se daqui a alguns quilômetros tem um posto, eu preciso me dirigir ao posto, não vai dar para chegar no posto, tem que ir a pé buscando tem que ligar para alguém, pedir para alguma providência ser tomada. Mas são ações que o fato de olhar mostra para você, abre uma possibilidade de você buscar uma solução, de integrar esses aspectos dentro de você. Às vezes você sozinho consegue resolver isso, só de olhar você percebe e aquilo alivia a sua sensação, ou você realmente precisa olhar mais para isso, preciso perceber o que está acontecendo e entender os nossos processos, inclusive corporais, porque muitos mal-estares que nós temos vêm de situações corporais do nosso corpo que a gente não presta atenção. São dores que você está sentindo porque você está muito sedentário, é um sobrepeso que está te incomodando não só psicologicamente, está ali causando um problema e está ali gerando uma situação em que muitas vezes nós queremos resolver psicologicamente, mas o que está acontecendo é que tem um problema corporal, realmente. E você precisa olhar para aquilo e aí? O que é? O que eu estou deixando de fazer? Que eu preciso fazer e olhar. E aí nós começamos a distrair porque não queremos tomar uma atitude em relação ao que de fato é necessário fazer. O que é preciso fazer? E aí à medida que a gente faz isso, nós vamos nos responsabilizando pelo nosso processo.
Então, nós vamos tomando posse dos nossos processos e vamos, com isso, desenvolvendo uma força de direcionamento da nossa energia na direção da nossa essência. Vamos aprendendo a colocar a energia nossa na direção correta e não na dispersão da energia, dispersando a minha energia. Está ali todo o sistema seu interno apontando uma direção, não quero ver, não quero ver, mostre outra coisa, porque isso eu não quero lidar. Mas isso não vai sumir só porque você não quer lidar. Vai de novo aparecer, até que a gente tenha essa capacidade e essa coragem de olhar para essas situações. Então, esse é o desafio dessa semana. Quero convidar vocês, antes da nossa meditação, para se inscreverem na Jornada Mahalila, que começa no dia 7 de fevereiro. Já é semana que vem? Não sei. 7 de fevereiro inicia a nossa Jornada Mahalila. Então, a jornada, ela é gratuita. Eu vou falar sobre toda jornada, trago convidados especiais para que a gente amplie a compreensão dos nossos processos internos. E nessa jornada eu vou ensinar a jogar uma Mahalila também. Então, quem nunca jogou pode participar, vai aprender. E além disso, eu convidei duas pessoas muito especiais, a Camila e a Soraya. Todas duas são terapeutas. A Camila trabalha ajudando as pessoas a se recolocarem e a Soraya trabalha muito com cura da criança interior, de traumas. Então, ela é uma terapeuta que mora em Vancouver e ela tem uma extensa experiência com esse tipo de trabalho. E essa jornada, ela vai falar com a gente, com o trabalho dos traumas. Ela tem contato com vários autores e ela também é terapeuta Mahalila e ela é uma convidada, para mim vai ser muito especial, até porque nós teremos uma diferença enorme de fuso horário e ela está disponível para falar presencialmente, ao vivo com a gente, e vocês podendo conversar, bater papo com ela também. Então, essa jornada vai ser dia 7, 9 e 11 de fevereiro. Então, cada dia vai ser uma pessoa falando. E vocês já podem se inscrever, já está aberta as inscrições. Além disso, na jornada tem sorteios de atendimento Mahalila e também um sorteio de 50% no curso de formação de terapeutas que vai começar logo depois da jornada. Então, fique atento se você tiver interesse de fazer a jornada e também de fazer a formação de terapeutas Mahalila. O momento é agora. Eu espero vocês lá, tá? Tá ok? Então, todas essas dúvidas sobre aqui do kit e tudo mais, conversem comigo no WhatsApp, porque eu tenho o kit novo, já tá na segunda edição, tá? Depois vocês conversam comigo, que aí eu respondo essas perguntas mais específicas. Mas aqui já no meu Instagram já tem o link de inscrição da jornada. Para você participar, você precisa se inscrever, senão não tem como você receber o link lá do canal do YouTube, tá bem? Beleza. Então agora vamos fechar os olhos e entrar em contato com o nosso felt sense, com essa sensação interna. Eu vou conduzir e, como sempre, eu começo a conduzir e depois eu me despeço e vocês podem permanecer neste estado o tempo que for necessário e o que você puder de tempo de estar investigando e entrando internamente nessas suas questões. Então vamos inspirar profundo e sentir os nossos pés no chão. É muito importante essa coluna estar ereta e você sentindo os seus pés no chão para que você alinhe a sua coluna. Inspire profundo. Ouça a minha voz, mas traga a sua atenção para o seu estado interno. Existe uma sensação de fundo que todos nós temos,
que está por trás das nossas sensações mais evidentes. E esta sensação de fundo ela aponta uma direção de algo que a gente precisa olhar. Para algumas pessoas, é uma sensação de medo. Parece que está sempre com medo, sempre alerta. Outras pessoas parece que estão sempre inseguras, comparando-se com outras, com raiva. Inspire profundo e sem nenhum julgamento. Leve a sua atenção para essa camada bem profunda dos seus sentimentos. Onde parece ter um fundo por trás de tudo que você sente ou faz. Parece ter algo que permanece sempre do mesmo jeito, sempre uma culpa, sempre uma cobrança, sempre um mal-estar, um tédio. O que está por trás, nessa camada mais profunda? Observe, inspire e só observe. Quando você conseguir sentir e perceber essa camada profunda, leve a sua atenção até lá. E também a sua inspiração. Veja e perceba que a sua inspiração consciente ela pode ajudar nessa camada bem profunda a soltar as tensões que acompanham esta camada de sensações muito, muito profundas, antigas. A intenção desta respiração consciente é levar um relaxamento a essas camadas bastante internas e profundas. Um pouquinho que seja de relaxamento. Muda o seu estado. É como se você tivesse com uma meia, alguma coisa apertada em você,
e você não se desse conta disso. Então, nessa inspiração profunda e nessa atenção virada para dentro, observe essas camadas onde há uma tensão, onde você se sente tenso de alguma maneira, ou por medo, raiva, frustração, mágoa, qualquer que seja o sentimento. Ele está lá muito antigo, acompanhando tudo. Inspire e leve a sua intenção de soltar. E cada inspiração, você leva uma intenção amorosa de soltar, de libertar este aspecto interno. A cada inspiração, leve essa intenção amorosa de ver o que está acontecendo, e de tomar uma providência com o que está acontecendo. Mas a providência é ver. Eu vejo. Eu inspiro e solto. Liberto. Me permito ver. Quero ver. Quero acolher. E cada vez que a sua inspiração amorosa chega nessas camadas cada vez mais profundas, nós nos abrimos para um autoacolhimento. E ao fazermos isso, nós soltamos e libertamos partes de nós mesmas que precisam ser integradas à nossa consciência. Cada vez que você é capaz de acolher um aspecto seu, sem julgamento, sem agarramento,
você integra e se sente mais inteiro. E vamos usando aqui a oração do Ho'oponopono. Em relação a cada aspecto nosso que foi esquecido, largado, não percebido. Sinto muito. Me perdoe. Te amo e sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, 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 sou grato. Para tudo aquilo que a gente se distrai, não querendo ver, nós podemos olhar com o nosso coração mais aberto e dizer para essas questões internas: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu deixo vocês aí com vocês mesmos, entrando em contato mais profundo consigo mesmo, e agradeço a presença de todos. Aguardo vocês na próxima segunda. Espero vocês na próxima segunda com um outro desafio. E bom final de semana a todos. E permaneçam aí. Um beijo.